programa Nas Entrelinhas, iniciativa do curso de Administração Pública da ESAG. Apresentação, professor Enio Spaniel e professora Samantha Buglioni. Atenção para a manchete do programa de hoje. Projeto de extensão trata de finanças pessoais e traz um professor norte-americano aqui para a ESAG. Bom dia, ouvintes. Estamos iniciando o nosso programa Nas Entrelinhas, o programa do DAP, Departamento de Administração Pública da ESAG UDESC, todas as quartas-feiras, 10h30 da manhã. Hoje temos a participação especial do professor Reinaldo Coelho. Ele é o coordenador do projeto de extensão Finanças Pessoais da ESAG UDESC. Tudo bem, Reinaldo? Bom dia, tudo ótimo. Tudo bem contigo, Enio? Tudo em ordem. E está presente hoje o professor Terry Rumker, da Universidade de Ashland. Bom dia. Ok, eu pediria então para o professor Reinaldo apresentar o professor, primeiro dizer de quem ele é, para termos uma conversação português e inglês traduzida dentro do próprio programa. Professor Reinaldo. Ok. Primeiramente, bom dia a todos os ouvintes. Gostaria de agradecer a oportunidade de divulgar essa iniciativa aqui na Rádio UDESC. O professor Terry Rumker, ele é um especialista em finanças pessoais. Ele tem a certificação CFP, a certificação para atuar nessa área como aconselhamento de pessoas físicas, né, nos Estados Unidos, dentro dessa área de conhecimento. E ele é professor da Universidade de Ashland, que fica no centro do estado de Ohio, nos Estados Unidos. A parceria entre a UDESC e a Universidade de Ashland começou já há alguns anos. Nós temos um acordo de cooperação e essa série de oficinas em finanças pessoais é fruto de um projeto de extensão aqui da ESAG UDESC, dentro desse acordo de cooperação. Esse projeto é coordenado por ti. Talvez você poderia explicar um pouquinho sobre o projeto e a programação que vai ser desenvolvida durante essa semana aqui em Florianópolis. Muito bem. O projeto consiste em oferecer para toda a comunidade, de forma gratuita, são eventos abertos, existe uma inscrição através do site, onde tem no site da UDESC, no portal de notícias da UDESC, todo mundo pode acessar e procurar por essa informação, e tem todos os dados lá, inclusive os horários em que vão ser oferecidas as oficinas. Se alguém quiser pesquisar, pode entrar no portal da UDESC e procurar pelas oficinas de finanças pessoais. Essa foi uma notícia que foi publicada no dia 1º de agosto de 2014, às 17h34. Então, com essas informações, qualquer um pode encontrar os dados específicos sobre as oficinas. As oficinas são de dois tipos, tem uma série de horários diferentes, mas existem oficinas introdutórias a finanças pessoais, que acontecem em 2 encontros de 2 horas cada. Então, uma oficina completa exige a participação de 4 horas das pessoas que assistirem. E existe uma oficina avançada voltada para investimento nos Estados Unidos, que são de 2 horas. Também temos diversos horários, tanto nessa semana agora, como também na próxima semana, até terminando ali no dia 22. Então, acho que tem tempo aí e várias opções de horários para qualquer um que tiver interesse de participar. Estamos aqui esperando vocês. Gostaríamos apenas que vocês se inscrevessem pelo site para a gente ter um controle ali dos participantes. Professor Reinaldo, vamos aproveitar o potencial da presença do professor Terry no nosso programa. Então, eu gostaria que você fizesse a tradução para os ouvintes terem facilidade da compreensão, tanto as perguntas como as respostas que o professor Terry vai dar. A primeira questão afinal de contas, é importante você estudar essa questão das finanças pessoais? Is it important to study the personal finance issues? It's extremely important that everyone study personal finance because it is tied to every aspect of your life. Ele está dizendo que é extremamente importante todas as pessoas estudarem finanças pessoais, porque está ligado a todos os aspectos da vida das pessoas, da vida pessoal de alguém. It impacts your relationships with your spouse, with your girlfriend. It impacts what you can do in terms of recreation, lifestyle. If we mismanage our money, our whole lives
can fall apart. Ele está dizendo que impacta a sua relação com a sua esposa, com a sua namorada, com o seu cônjuge, né? Impacta o tipo de o seu lazer, né? A capacidade sua de ter entretenimento e lazer, e o seu estilo de vida. E se você não tomar cuidado com finanças pessoais, toda a sua vida pode se desmontar, pode ficar comprometida no longo prazo. O professor Terry, a especialidade dele, ele vai abordar muito a questão do investimento, investir. Então a pergunta seria, como ensinar as pessoas a investir? The question that comes up is how to teach people to invest their money. Teaching individuals on how to invest money is not that difficult. The hard part for most people is to start. Ele está dizendo que ensinar as pessoas a fazerem investimentos não é a parte mais difícil. Normalmente a parte mais difícil é começar a ter essa disciplina de cuidar das suas finanças pessoais e fazer os investimentos. Once you begin to establish a habit of saving and investing, then it becomes very easy. If you don't take the time to establish, which most people don't, they don't make it a priority, then you'll wake up at my age, 53, and broke. Uma vez que você estabelece economizar e investir como um hábito da sua vida, isso aí pode se tornar bastante simples, bastante fácil. Se você não tornar isso um hábito, uma disciplina de poupar e investir, você pode acordar na idade dele, ele fez uma brincadeira, né, com 53 anos e quebrado, sem dinheiro, sem perspectiva financeira de longo prazo. The trick to get people to build wealth and invest is to create habits. Small amounts, regular intervals, what we call dollar cost averaging, same amount every month, going in forever. Ele disse aqui que o grande segredo para desenvolver esses hábitos é criar realmente a disciplina de sempre poupar, mesmo que seja uma pequena quantia, mas nunca deixar de poupar e de forma frequente, consistente, né? Todos os meses, por exemplo, deixar uma quantia, por menor que seja, e fazer o investimento, a aplicação dessa quantia no longo prazo. E esse é o grande segredo para se conseguir poupar e ter um futuro financeiro mais estável, mais tranquilo, mais seguro. Que ele chamou de dollar averaging, né? Você, na média, no longo prazo, você ser sempre capaz de poupar uma quantidade mínima de recursos. You don't even have to pick the best investment, and you will still be successful using that long-term approach. E ele reforça que mesmo que você não escolha a melhor alternativa de investimento possível com as taxas mais altas de retorno, se você usar essa estratégia de sempre, frequentemente, consistentemente, todos os meses você separar um pouquinho de dinheiro e fazer o investimento, no longo prazo você vai ter um bom montante de recursos para a sua aposentadoria. Para as pessoas físicas que têm poucos recursos disponíveis, pequenos investidores, o que seria recomendável como investimento? For the people that have low income, what would be recommendable or advisable to do as an investment? The initial stages of any financial plan is to get your financial house in order, establish an emergency fund, make sure that you have your basic needs covered. Once that's accomplished, here in Brazil, easy way to do it would be through a bank account or a government bond to get started and then build from there. Ele está dizendo que o primeiro passo, mesmo para as pessoas que têm uma renda um pouco menor, deve começar com organizar o que ele chamou de financial house, a casa financeira, né?
começar poupando, nem que seja mesmo a poupança ou títulos do governo, que são aplicações de menor risco, né? E que permitem aplicações menores, não tem muitas restrições para a entrada dos investidores, de quem quiser poupar, e estabelecer um fundo de emergência. Né? Esse fundo de emergência ele serve para situações onde a pessoa possa ficar desprovida de recursos num curto prazo. Esse seria o primeiro passo. The number one step for anyone, regardless of your income, is to make sure that you have a reserve, a rainy day fund. We call it an emergency fund, right? So unexpected bills come up, you have money to pay for it, and you're not borrowing to deal with those expenses. And how big do you suggest that to be? The recommended suggestion is 3 months minimum of your living expenses. Então ele reforça que o primeiro passo deve ser então constituir esse fundo de emergência para o que ele chamou ali de rainy day, né? Um dia chuvoso, uma fase de problemas, uma fase problemática na sua vida. Por exemplo, se você tiver um problema com o seu carro ou se você perder o seu emprego, o seu trabalho, você puder se manter durante esse período. E o período e o montante mínimo, por consequência, ele sugere que seja equivalente a mais ou menos aos gastos de 3 meses da pessoa, né? Então, você pega o teu gasto mensal e multiplica por 3 vezes, e esse seria o montante mínimo desse fundo de emergência que todo mundo deveria ter. And those monies go into a non-risk place, like a bank account. So you can access it when the emergency happens, rather than having to sell a equity or a bond prematurely and sell it for a loss. So emergency funds should be in no risk, so you have access to it. E ele reforça que esses investimentos devem ficar, então, em aplicações de menor risco e de alta liquidez, ou seja, que você consiga fazer um resgate rápido, automático dessas aplicações. E você não prejudique aí a próxima camada de aplicações, que são aplicações de liquidez um pouco menor e que podem ter alguma perda, alguma penalidade no caso de um saque de emergência. O cidadão brasileiro pode investir nos Estados Unidos? Como é que deve fazer isso? Does the Brazilian citizen is he able to invest in the United States? How can he do that? That component would take some doing. I'm not familiar with the process, so I'm sure it is possible. I don't know the specific track to do it. Ele está dizendo que existe é possível, com certeza deve ser possível de fazer um investimento, mas existe um passo inicial aí que você conseguir colocar o seu dinheiro nos Estados Unidos, para daí então poder fazer os investimentos lá. A gente sabe que existem vários brasileiros que já têm capital nos Estados Unidos e que aí então vão precisar desse segundo passo, né? Então a primeira parte, que é colocar o seu recurso lá, algumas pessoas já são capazes de fazer porque tem negócios lá, por algum motivo, mas esse primeiro passo ele não é a especialidade dele, mas uma vez que o recurso estiver lá, com certeza ele pode ser facilmente investido. There have been recent developments for mutual funds here in Brazil, or mutual fund type instruments, where you might be able to get access to other countries' investments through a mutual fund, or what we call an exchange traded fund. Ele complementa que existem grandes fundos de investimento no Brasil que estão começando a oferecer esse tipo de produto, não só para investimento nos Estados Unidos, como também em outros países. Então, esse tipo de possibilidade já começou, recente, mas já começa a existir de forma mais estruturada agora no Brasil. That is how most Americans invest in other countries, whether it's Brazil or Japan or a global outside the U.S. fund. That's how Americans typically do it. E ele também complementa dizendo que já nos Estados Unidos isso já funciona, e é assim que a maior parte dos próprios americanos investem em outros países do mundo, através de fundos estruturados que então vão, por sua vez, eles buscar essas opções de investimento em outros países. Eu queria fazer uma última pergunta, o tempo do nosso programa já está quase esgotando, sobre a questão da
política econômica mais ampliada. Sempre a presença do professor americano é muito importante. A crises cíclicas. Quais são as perspectivas econômicas mundiais para os próximos anos e nos afetando aqui no Brasil também? He said he wants to take advantage of an American professor here to talk about big macroeconomic expectations, and I want to I want to know what's your idea, what are your expectations for the world economic scenario, and talk a little bit about crisis and cyclical aspect of the world economy. Okay, so in 2008, 2009, my perspective is that was the first true global recession. Up to that point, many countries would go into a recession, but not all countries. In 2008, 2009, it was almost universal. Everyone had a terrible economy. You want to translate? Na opinião dele, em 2008, 2009, a crise vivenciada foi, na opinião dele, a primeira verdadeira crise global. Em outras crises que surgiram, nem todos os países do mundo foram afetados, né? Alguns países se sentiam de forma mais forte do que outros. A crise de 2008 e 2009, de fato, foi uma crise que afetou de forma muito forte quase todos ou a grande maioria dos países do mundo. In the current environment, I look at a variety of components of the economy. In the U.S., most components are fairly positive. Slow, very slow, but positive. So in the near term, we may see a pullback in the stock market, but the economy as a whole is doing okay. Not gangbusters, not great, but okay. Ele está dizendo que nos Estados Unidos a economia já tem mostrado sinais de recuperação, alguns outros países do mundo também. Não está ótima, não está excelente, mas está ok, como ele diz, né? Está mais ou menos. As far as the global economy, the main issues that we face at the moment are the geopolitical issues in Ukraine, in Israel, and other war in Iraq, all these areas where they have geopolitical challenges. It impacts not the economy, but individuals' psychology about how they feel about things, which then changes their behavior, so they spend less, which then impacts everyone's economies. Ele comenta aqui que no resto do mundo, a percepção dele é que existem algumas questões geopolíticas, como, por exemplo, a situação da Ucrânia, o Iraque e alguns outros países, que não afeta a economia diretamente, na opinião dele, mas afeta de forma psicológica os agentes econômicos e faz com que essas pessoas fiquem mais otimistas ou menos otimistas e gastem menos ou mais, né? E isso, indiretamente, acaba afetando a economia. Consumer behavior, especially in the U.S., and the consumer psychology about how they feel about, is their neighbor still laid off? Does their neighbor have work? Is their job threatened? If they feel that the people that they're around are not threatened, then they feel better and they spend more. Mm-hmm. And therefore, that propels and perpetuates one's economy. Mm-hmm. Ele complementa que nos Estados Unidos, por exemplo, se uma pessoa vê que o seu vizinho está desempregado ou não está conseguindo encontrar emprego, isso afeta o seu comportamento de consumo, né? E a partir do momento que se percebe um otimismo e que as pessoas percebem que todos estão bem, todos estão empregados, as pessoas acabam assumindo um comportamento de consumo mais agressivo e perpetua o mais ativo, vamos colocar dessa forma, e isso perpetua ou melhora o crescimento econômico do país, especificamente. Ok, muito obrigado. Thank you, professor Terry Rumker.
da University of Ashland. Obrigado. E eu queria agradecer ao professor Reinaldo, e para quem quiser ouvir mais dele, deve ir nos eventos, nas palestras que estão programadas. É isso, né, Reinaldo? É, exatamente. Então, gostaria só de reforçar, então, que no site da UDESC, no portal de notícias, existe lá a informação mais detalhada. Quem tiver dificuldade pode até entrar num site de buscas para procurar, então, sobre a série de oficinas gratuitas de introdução a finanças pessoais na UDESC. Tá? Tenho certeza que vocês vão encontrar aí o local específico para achar mais informações. Dessa notícia que foi publicada no dia 1º/8/2014, às 17h34. Ok. Muito obrigado, professor Reinaldo, professor Terry, pela participação. E o nosso programa Nas Entrelinhas volta semana que vem, neste mesmo horário. Bom dia a todos. Nas Entrelinhas, iniciativa do curso de Administração Pública da UDESC-ESAG, Universidade do Estado de Santa Catarina.